Gente, o meu vídeo anterior foi sobre o mito que envolve o signo constelação de Escorpião. E aí eu achei tão interessante fazer, né? Achei tão legal, que eu decidi fazer uma série sobre os mitos que explicam os 12 signos do zodíaco. E, por consequência, as 12 constelações que indicam esses 12 signos, né? Então, para a série, eu decidi começar pelo começo. E aí esse vídeo vai ser sobre Áries. Dá uma sacada na constelação de Áries, como ela é fofinha. Olha só. Antes de começar a contar o mito propriamente dito para vocês, eu preciso explicar esse nome, né? Áries. Áries é a palavra latina para o que a gente chama de carneiro. Então, se eu falar carneiro, se eu falar Áries, eu vou estar falando da mesma coisa, porque é o mesmo animal, certo? E aí também com essa explicação a gente já dispensa de falar de que a galera da astronomia vai chamar a constelação de Áries mesmo, porque, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, eles chamam as constelações pelos nomes latinos delas. E se Áries é o nome latino para carneiro, então eles vão chamar a constelação do carneiro de Áries. É isso. Então, a gente encontra esse mito de Áries tanto em Roma quanto em Grécia. No vídeo anterior, eu comecei a falar por Roma porque era mais sucinto, mas nesse vídeo, o mais sucinto é a Grécia, então vou começar falando sobre como o mito é em Grécia, tá bom? Antes de começar a falar, propriamente dito, do mito e tal, eu preciso que vocês tenham em mente que o carneirinho que vai dar origem à constelação de Áries é o carneirinho do velo dourado, do velo de ouro, que inclusive eu acho que tem alguma referência do velo de ouro lá em God of War, e para quem tá mais por dentro da mitologia grega, é o velo de ouro que Jasão vai atrás lá na Cólquida. Inclusive, esse mito da constelação de Áries, ele explica por que o velo de ouro tá lá na Cólquida. Então vamos lá pro vídeo, né? Lá na Grécia, esse mito vai começar na Beócia, quando Néfele pega o carneiro dourado, entrega para os filhos e faz com que eles viajem da Beócia até a Cólquida, voando. Aí, só para vocês terem uma ideia de como é longe, eu vou deixar aqui do lado um mapa que mostra para vocês a distância entre a Beócia e a Cólquida. Pra vocês terem uma noção, a Beócia até hoje é no mesmo lugar, lá na Grécia. E a Cólquida, hoje em dia, se conhece como República da Geórgia. Fica bem mais para o lado da Ásia, lá perto do Mar Negro. Aí o que acontece, né? No caminho dessa viagem, a filha de Néfele, Ellie, ela cai do carneiro num estreito que hoje é chamado de Hellesponto. E o filho dela, Frixo, ele consegue completar a viagem, né? Chegar na Cólquida. E aí, ao chegar na Cólquida, o carneiro teria se despido do próprio velo, dado de presente a Frixo, e teria subido para o céu sozinho, porque ele é um carneiro muito educadinho. Aliás, é por isso que dizem que o carneiro tem o brilho tão ameno assim, tão pouquinho, porque ele teria subido sem o velo. Bom, esse é o mito em Grécia, né? Agora vamos para Roma, porque Roma tem pelo menos 4 versões desse mesmo mito, então vai dar um trabalhinho contar. Talvez o vídeo fique até um pouquinho maior, mas é o que temos, e ainda bem que temos. Lá em Roma, a gente conhece a origem do carneiro da seguinte forma. Ele seria filho de Netuno e de Teófane e teria sido concebido quando essa moça estava transformada em ovelha. Em Grécia, a gente tem uma outra versão para a origem do carneiro, que diz que ele teria nascido entre os rebanhos de Atreu, lá em Micenas, e que a posse desse carneiro seria o que garantiria a quem o possuísse o governo sobre a cidade-estado de Micenas. Mas enfim, vamos voltar para Roma, né? Lá em Roma, a gente vai começar a nossa história no Oikos de Atamante, quando ele estava casado lá em segundas núpcias com Ino. Agora, detalhe para quem é Ino. Ino é irmã de Semele e, portanto, tia e nutriz de Liber. Liber, que Grimal explica pra gente que é o deus Baco ou Dionísio, tá? Segura essa informação e vamos continuar a história. Ino teria planejado assassinar os 2 filhos do primeiro casamento de Atamante, Frixo e Helle. Por que ela teria planejado isso? Porque na antiguidade não era incomum que existisse problemas com herança quando um basileu contraía segundas, terceiras, quartas núpcias. E a gente também vê em outras obras da antiguidade referência a esse tipo de comportamento, como por exemplo lá em Admeto, quando ela está quase morrendo e ela pede para o marido não casar de novo, com medo da madrasta fazer mal para os filhos dela. Mas, voltando para o mito,
Vamos lá explicar o plano de Ino para matar os enteados. Gente, a mulher foi sagaz. Ela foi, ó, sinceramente, eu achei um plano bastante elaborado, mas vamos lá. Ino, ela se juntou com as outras mulheres casadas do Oikos para estragar as sementes do trigo. E aí, quando o trigo não nascesse, o marido dela, que era o Basileus, iria precisar mandar um servo até Delfos para pegar um oráculo que explicasse por que o trigo não estava nascendo. E aí, nesse meio tempo, ela iria planejar com esse servo que ele ia dizer para Tamante, o marido dela, que o problema era os filhos dele com Néfeli e que ele precisaria sacrificá-los. E o plano da bicha dá certíssimo, porque a Tamante chega quase às vias de fato. E quando ele tá lá quase matando os filhos dele, aí o servo se arrepende e desmascara o plano de Ino. Gente, a Tamante fica nervoso num nível que ele literalmente ele entrega Ino e os dois filhos dela com ele para serem mortos pelos filhos de Néfeli. Eu fico chocada com esse negócio. Assim, deve ter uma explicação que eu ainda não sei, mas eu posso pesquisar. Mas eu fico chocada com essas coisas. Ele entregou a mulher e os filhos para ser morto pelos outros filhos porque ele ficou com raiva que a mulher queria matar os outros filhos. Enfim. E aí, vocês lembram que eu falei que Ino era tia e nutriz de Baco, né? Então, antes que Freixo e Ellie conseguissem matar Ino, Liber coloca na cabeça deles uma loucura e aí eles saem do palácio e ficam vagando pelo bosque. E aí, enquanto eles estão ali no bosque, Nébula chega com o carneiro dourado, que segundo Apolodoro ela teria ganhado de Hermes, e entrega para eles para que eles fugissem de Ino da Beócia para um lugar onde ela não conhecia. E aí ela dá instruções de que quando eles chegassem nesse lugar seguro, eles sacrificassem o carneiro a Marte. E é isso, sacrificassem o carneiro a Marte. E aí o resto da história é muito parecida com o mito grego, né? Ele cai no meio do caminho lá no Helesponto e Frixo chega a Cólquida. Chegando a Cólquida, ele faz exatamente o que a mãe dele pediu. Sacrifica o carneiro a Marte e aí ainda tira a pele do carneiro e bota lá no templo de Marte. E aí ele conhece o governante do lugar, casa com a filha dele, e todos vivem felizes para sempre, até o dia em que o sogro dele mata ele. Aí tem outra versão desse mesmo mito que diz que, na verdade, ele teria sacrificado o carneiro a Júpiter e colocado a pele do carneiro no templo de Marte, e não sacrificado a Marte, como a mãe dele teria pedido na outra versão. E aí, nessa segunda versão que eu tô contando, quem teria colocado o carneiro no céu teria sido a própria Nébula. E aí ela foi sagaz, né? Ela colocou o carneiro ali bem no comecinho da estação da plantação do trigo para lembrar todo mundo que o plano da madrasta deu errado, que o carneiro salvou a vida dos filhos dela. Sagaz, eu achei. Aí essas outras duas versões que eu tenho aqui sobre o surgimento da constelação de Ares, eles meio que se passam na África. Numa delas, Liber é governante do Egito. E aí Amon, que é um deus egípcio, ele lidera um grande rebanho de carneiros assim para Liber, para conseguir algum favor de Liber. E aí ele consegue a região que fica em frente a Tebas, no Egito. Não confundir com a Tebas da Grécia. Existe uma Tebas no Egito também. E aí ele consegue essa região. E nessa região as pessoas começam a fazer estátuas, né, em homenagem a Amon e a Liber, os dois com os cornos do carneiro. E para celebrar esse grande encontro de duas personalidades, vamos falar assim, Liber teria colocado um carneiro no céu, que seria a constelação de Ares. E aí, para fechar aqui nesse rolê de explicação de como o carneiro foi parar no céu, a gente tem ainda o mito em que Liber estava conduzindo seu exército pela Líbia. E como a Líbia é um lugar muito quente, muito empoeirado, a água do exército acabou e eles começaram a ficar desesperados. Tipo, ai meu Deus, como é que eu vou encontrar água para beber aqui no meio desse lugar escaldante? E aí, nesse meio tempo, eles encontraram um carneiro que começou a fugir. E aí eles foram atrás do carneiro. E aí chegou em um lugar que tinha um oásis, assim, um negócio cheio d'água, em que eles tomaram banho, beberam água, se refrescaram. E quando eles foram contar ao Deus o que aconteceu, o carneiro sumiu nesse meio tempo.
E aí a explicação para o sumiço do carneiro teria sido de que Liber teria colocado o carneiro no céu e ainda mais que teria colocado no começo do ciclo do zodíaco, para que ele fosse o primeiro signo, o signo guia, já que ele tinha sido um guia tão bom para o exército de Liber. E aí, depois que eu falei para vocês todas essas histórias aqui envolvendo o surgimento da constelação de Áries, a gente tem pelo menos duas informações muito importantes. A primeira é de que ele abre a estação do plantio. E a segunda é que ele seria o primeiro signo do zodíaco. E aí, aqui a gente já entra no babado mais astronômico. Por quê? Porque a gente já começa a relacionar a constelação à mudança das estações na Terra. Então, a gente já tem aqui um bagulho mais científico. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, na astronomia, o nome de Áries é Áries mesmo porque essa é uma palavra latina para carneiro. E aí o nome da estrela mais brilhante de Áries seria Ramal, que é uma palavra árabe e, portanto, eu não sei pronunciar direito. Então, vou deixar o Google pronunciar para vocês. Aqui, ó. راس حملة. É assim que fala. Ramal, na designação de Bayer, é Alpha Ariete. E daí depois eu faço um outro vídeo explicando para vocês por que o genitivo da palavra Ares é Ariete e não Aries. Alpha Ariete é uma estrela gigante e vermelha que brilha de forma alaranjada. Sem dúvidas, ela tá na cabeça do carneiro. Agora, em que lugar, eu não sei, porque tem quem diga que ela tá no chifre, tem quem diga que ela tá sobre a cabeça e tem quem diga que ela tá no focinho. E aí, certezas não temos. A cabeça de Ares, ela tá voltada para o Oriente, que foi o lugar para onde ele foi levar Freixo e Hélio. E aí é interessante a gente pontuar aqui essa palavra porque Oriente vem do latim oriens, orientis, que significa nascente e sempre se relaciona com o Sol, ou a maioria das vezes, porque eu não vou dizer sempre, né? Se relaciona com o nascer do Sol e dos outros astros. A palavra grega para Oriente é Anatole, que hoje em dia denomina a região da Ásia Menor que fica a leste da Grécia. Aí a gente lembra também que o Japão, que é o ponto mais oriental que a gente conhece, é conhecido como Terra do Sol Nascente. E essa relação do Oriente com o Sol, ela não é de hoje não, viu? Primeiro, porque o Sol nasce de lá. Segundo, porque, veja bem, o sogro de Frixo, que é o governante do Oriente, o governante da Cólquida, é tido como sendo filho do próprio Sol, sem contar de que ele era pai de Medeia e irmão de Circe. Ou seja, essa misticidade relacionada ao Oriente também não é de hoje, né? Aí vê só, o radical da palavra oriens, que dá Oriente em português, também está no radical da palavra orientação, orientar, oriental e acho que de mais algumas outras que agora eu não tô lembrando. Mas vê que tem sempre essa ideia de direção e acho que dizer orientação fica meio redundante, mas também de orientação para que lado do planeta você deve ir, para que ponto você deve rumar. E aí é daí que a galera tira de que as pessoas que nascem sob o signo de Áries, né, quando o Sol está passando em Áries, são ótimos líderes, são ótimos guias, porque você veja, tudo com relação à constelação está voltado para o Oriente, a cabeça dele está voltada para o Oriente. Ele indica o nascer das coisas, o nascer do Sol, o nascer dos astros, tudo isso vem do Oriente. Então não é de se espantar que as pessoas digam que quem nasce nesse signo tem um senso de direção, né? Tem um senso de liderança muito bom. E aí a gente já sai do babado da astronomia e entra no babado da astrologia, onde a galera sempre vai dizer essas coisas sobre quem é nascido em Áries. Ptolomeu, lá no século II, ele vai dizer que Áries é o começo. Ele não diz de quê, ele fala começo sim e pronto, e é isso. E aí, né, por estar nessa posição de começo, ele vai começar a dizer que Áries também é liderança. E aí, por estar nesse lugar de começo e liderança, por consequência, Ptolomeu afirma que Áries é masculino. Porque ele é ativo e superior aos passivos. E aí vocês já entendem que o contrário de ativo e de líder para Ptolomeu, ou seja, passivo e subordinado, é feminino, né? A gente não vai fazer nenhum comentário, porque
século II, né, gente? É muito longe da gente aqui, né? Mas enfim, voltando aqui para Áries, né? Áries na astrologia é regido pelo planeta Marte, e eu acho que não poderia ser diferente, né? Porque o Velócino de Ouro estava no Templo de Marte. Na primeira versão do mito, ele foi sacrificado a Marte. E sempre ali tem aquela relação muito forte com esse deus. E também dizem que Áries é um signo muito irado, né? Um signo que tem muita raiva e é muito agressivo, deve ser o planeta regente. Mas enfim, essa outra coisa do impetuoso, dos inícios, de ser líder, né? Essa coisa de estar relacionado sempre à viagem e a essa energia tão pra frente, né? Essa energia tão iniciática, tão, eu não sei dizer uma palavra melhor, mas vocês entenderam, é de impulso, assim, tipo, isso vão fazer. Impulso é uma boa palavra, porque são impulsivos, né? Eles não pensam muito, eles fazem e depois que fazem, aí é que eles vêm pensar no bagulho que aconteceu. Mas aí agora tá tudo explicado, gente. Ares é cabeça, Ares é nascimento, é oriente, é tudo isso. Enfim, eu espero que tenha ficado melhor para vocês entender essa relação entre o signo de Ares e essa ideia, né, do nascimento, do impulsivo, do raivoso e etc e tal. Porque para mim eu acho que ficou bem explicadinho aqui. Agora eu entendo tudo sobre as pessoas de Ares. Enfim, galera, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre esse signo. Eu espero que eu consiga fazer vídeos para vocês toda semana e que eles saiam toda segunda-feira às 11 da manhã. Mais uma vez, como vocês sabem, as referências do material que eu usei para fazer esse vídeo vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso, até semana que vem. Tchau!